Pernil de cordeiro assado com arroz de lentilha e cebola caramelizada. Vamos lá? Vamos ao dia de hoje. Vamos fazer um cordeirinho gostoso. Olha a criança. Um pernil. A gente não fez, já fizemos lombo de cordeiro uma vez, né? Acho que a gente já fez lombo, mas a gente não tinha feito nem pernil nem paleta. Ó a criança, gente. Tá aqui a criança. Esse é um pernil Fala de cordeiro. sério, que é muito bom. Lindo, né? É. Ele tá bem pequenininho. A gente prefere pernil de cordeiro assim, porque dá pra ver que o animal não é muito grande, ou seja, é cordeiro ainda, não chega a ser um animal muito grande. Não tem aquele ranço que muita gente ainda pega. Ah, né, meu cordeiro tem ranço e tal. É, quanto mais novinho o animal, melhor, mais menos macia forte, vai ser a carne. mais macia a carne e menos forte é o sabor da carne, né? Eu tirei, você viu? Tá lindo. Dá pra ver aqui uns pontinhos de gordura. Ele vem com mais gordura em cima. Mas eu fiz questão de tirar. Nesse pernil que a gente vai fazer, né? A gente agrega mais gordura a ele. E essa gordura que fica em cima, ela desagrada muita gente, porque ela não vai derreter completamente, impregnar na carne. Quando muita gente fala, não, você deixa a gordura, porque a gordura vai derreter completamente e vai hidratar a carne, vai ficar deliciosa. Isso acontece de fato. Mas boa parte dela ainda fica aqui em cima. Então quando você for comer com ele pronto, ainda vai ter aquela gordurinha. Aquela coisinha molenga na boca. Uma textura um pouco indesejada. Então eu tirei completamente, sim, claro que tem alguns pontos, mas esses vão acabar derretendo, mas deixei a carne praticamente pura, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é osso, tá? Não é gordura não. Aqui embaixo. Só vou explicar uma coisa que eu sempre explico aqui nas aulas e muita gente não sabe, que é o seguinte: pernil são as patas de trás do animal, paleta são as duas patas da frente. Tem gente que fala assim, como é que é? Pernil dianteiro. Seria, não, é paleta, tá? Se é na frente, paleta, se é atrás, pernil. A paleta, pro meu gosto, eu gosto mais do sabor da paleta do que do pernil. Eu também. O pernil tem mais carne, obviamente, aquele troção atrás, né? O pernão, a coxa. Tem muito mais carne, mas a paleta, ela é mais saborosa. Só que assim, pra você servir meia dúzia em casa, você vai ter que comprar umas 3 paletas, porque ela é magrelinha. O sabor é mais gostoso, obviamente, porque a pouca carne que tem tá mais próxima do osso. Exatamente. Então isso permite que a carne fique bem mais saborosa, mas enfim, a gente fica assim, roendo osso depois, porque a quantidade de carne é pouca. Então fica aqui a dica, vai fazer para meia dúzia em casa, compra umas 3 paletas para o pessoal não passar fome. Quem quiser fazer exatamente o que a Van falou, inclusive eu concordo também. Pode usar paleta e até deve, é deliciosa, fica mais próxima do osso. Só que tem menos carne, igual a Van falou. Quem quiser fazer exatamente igual, com paleta fica à vontade, mas vai render menos. O pernil é mais pesado, tem mais carne. Bom, como a Van estava falando, eu estava furando com uma faquinha de legume, ó. Isso vai ajudar a impregnar melhor o tempero. A gente vai usar algumas especiarias. O prato é meio libanês, meio do Oriente, então a gente vai usar bastante especiaria. Tá aqui, por enquanto eu não faço. Pega só um pouquinho, dá uma salpicadinha de sal pra mim, por favor. Pouquinho. Ó, aqui tem manteiga. Para cada pernil desse tamanho, esse pernil tem em torno de 1,5 kg, 1,6 kg, a gente usa 80 gramas de manteiga, tá bom? São 4 colheres de sopa de manteiga. Não se preocupem que isso não vai direto pro seu coração, nós vamos fazer umas curvinhas antes, beleza? Toma vinho! Ajuda, toma vinho junto. Ó, aqui é o seguinte, eu tenho aqui cominho em pó, 1 colher de sobremesa de cominho em pó, beleza? Aqui é 1 colher de sobremesa também de coentro em pó. Só um detalhe, coentro em pó, que é o em grão, ele não tem nada a ver com a folhinha. Então quem tem pânico de coentro, fica tranquilo que dá pra usar tranquilamente. Não tem cheiro, nada. Ele tem um cheiro, inclusive, meio cítrico, né? Parecendo um limão e tal. Pode usar tranquilo. Tá ele aqui. E agora, uma coisa que vocês vão achar no supermercado que chama Ras El Hanout. Pois é. Aquele nome que todo mundo fala, que é isso? R-A-S El Hanout com H. Vai ter isso na apostilinha com a receita, a gente já vai falar onde é que vai estar essa receita para vocês encontrarem nos vídeos, depois do vídeo, mas é bem fácil de encontrar em bons supermercados. É uma mistura de pós, tem canela, tem cravo, tem cardamomo, tem pimenta, tudo junto, tá? Bom, misturou os pós, alho. Todo mundo sabe que eu gosto de picar e tal, parará usar faca, mas esse negocinho aqui, assim, eu tenho que admitir que ele é sensacional. Olha que beleza, não precisa Ele descascar. gosta porque não precisa descascar. Olha que ótimo. Ó, deixa o alho aqui dentro. Olha que beleza, ó, 2 dentes de alho. Ó.
Você não encosta no alho, que maravilha. Pois é, e eu vou Mexeu. mexer. Eu não consigo. Tem alho demais. Fica quieto. Olha o cheiro, gente. Bom, né? Ó, que deli. A manteiga em temperatura ambiente, ela derrete bem. A avó já colocou aí, um pouquinho chuchu? de sal ali no cordeiro. Eu coloco um pouquinho mais aqui. É só isso. Mais nada. Mesmo porque a quantidade de carne ali é grande, né, Fê? É, tem bastante carne aqui. Prontinho. Olha que dificuldade. Esse tipo de tempero para cordeiro evita marinada, fica muito tempo. Ah, tem que deixar 12 horas. Não, é direto. Ele só precisa estar descongelado, naturalmente. E agora, ó, bisunta a carne todinha com essa manteiga de especiaria. Deixa eu só contar a última diquinha. Vocês viram que eu coloquei aqui um cálice e meio, quase 300 ml de vinho branco. Eu tô colocando vinho branco porque ele vai combinar melhor com essas especiarias. Vinho tinto aqui ia ser muito potente e tal, não ia ficar legal. Então, mas a função dele aqui, além de sabor, é hidratar a carne. É muito importante que em assados em geral, você coloque a proteína, que é a carne, e também coloque algum líquido por baixo, senão a carne resseca. Isso é importante para daqui a 2 horas e meia, que é o tempo de cozimento desse pernilzinho aqui no forno. A carne vai cozinhando, vai soltando do osso, mas vai se mantendo hidratada. Então quando você tira, ela tá suculenta, pingando. Sempre com papel líquido. alumínio, porque se você não Sempre colocar com papel alumínio, haja Aí um vinho, abraço. manteiga, tudo para conseguir hidratar, porque nem isso vai não conseguir. dá. A gente só vai tirar o papel alumínio quando for dourar, tá? Agora não. Fecha bem, sempre com a parte brilhante virada para baixo. E leva ao forno, primeiro a 220 graus, um forno um pouquinho mais alto, tá? Deixa assim por 15 minutos, depois baixa ele para 180 e deixa 2 horas e meia. É 2 horas e meia mesmo, não vai adiantar, não tenta encurtar esse tempo, não adianta aumentar o fogo achando que isso vai ajudar, não vai, o forno no caso. É 180 graus, 2 horas e meia, beleza? Deixa eu colocar lá. Vamos lá! Eu vou fazer você vai agora o acompanhamento, né, amore? Cebolinha. Cebolinha. O que a gente vai fazer? O acompanhamento do prato de hoje é arroz com lentilhas e uma cebolinha caramelizada, bem típica, né? Árabezão, bem né? árabe. E eu deixo por isso pra cá. Inclusive, assim, comida tipo, sensacional, a tal da comida árabe, né? Pois é. Em casa, pra te falar a verdade, eu não faço arroz com lentilha. O meu arroz com lentilha não é desse jeito. Eu gosto da lentilha feita que nem o... Minha lentilha é boa. É, acho que tipo o eu falei feijão assim. mesmo, né? É boa. É boa mesmo, é verdade. Gosto da minha lentilhazinha. Eu, aliás, prefiro lentilha feita como feijão do que o feijão. Adoro feijão. Eita, cebola difícil. Tô aqui, ó, o negócio nada de sair. Tá vendo? A gente isso tudo é truque, pra gente ganhar um tempo. A gente tá precisando ganhar tempo aqui, o primeiro bloco tá muito longo. A gente vai fazendo Olha essas aqui, coisas, ó. são truques que você aprende, né? Gente, 10 minutos pra conseguir tirar uma casca de cebola, fala sério. O que eu vou fazer? Eu vou Jogar fatiar a isso aqui cebola fora. agora pra gente poder fazer essa cebola caramelada. Eu já tenho aqui uma pronta, porque ele demora muito tempo pra poder caramelizar ou caramelizar Você sabe que eu nunca a soube cebola é também. caramelizar Porque ou quando você joga no caramelar? computador, ele dá ambas as formas. Tininha, você sabe? Você que é mestre. No próximo a gente Pois fala é. se é caramelizar ou caramelar. Porque várias vezes, para fazer as apostilas dos alunos aqui no Adore, eu coloco, né, na apostila, quando tem cebolas carameladas ou caramelizadas, eu coloco ambas as formas no Word. E o Word fala que tá errado? As duas ele dá vermelho. Então, galera, quem souber, por favor, ajudem-nos para dizer caramelada ou caramelizada. A forma correta. Chega Vamos um lá. tanto de e-mail, ó, descascando. Vai a gente chegar. não sabe falar certo. Bom, nós somos chefes de cozinha, não somos professores de português, né? A gente faz o que a gente pode, na verdade. Aqui, ó, liguei o meu fogo. Enquanto isso, enquanto o meu fogo esquenta, eu vou pedir pro meu esposo, queridíssimo, falar que ele já fala, sabe tudo de cor e salteado, não precisa de papel. Tudo de cor. Prometo que eu não Tina, vou estar lendo bota nada. aí que ele sabe Tina, tudo de cor e salteado. tudo de cor. Levanta a porra. Isso. Ali tá dizendo assim, fale o que você sabe de cor. Então é o seguinte, ó, o negócio sempre, o principal é a receita. Então é o seguinte, para pegar a receita do que a gente está fazendo aqui, entra lá no YouTube, se inscreve no canal do Adore, youtube.com/programa Adore. Não dá para ver que eu tô lendo, fala a verdade, não dá. É tudo de cor. O e-mail nosso é adore@bhnews.tv.br, ou seja, por ele resolvam, perguntem, deem dicas, sugestões, o que vocês quiserem. Mas a receita vai estar lá no YouTube, tá?
E no Facebook, e não, porque tem o Twitter também. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/confrariaadore, são 2 As, o A do final do Confraria e o A do começo do Adore. E no Twitter, @confrariaadore. Inscreva-se no Twitter. Não, filha, inscreva-se no YouTube, ele explicou isso lá. No Twitter é siga. Você que não decorou, não sabe nada, deixa que eu decoro. Falando tudo isso, eu vou fazer o seguinte, a minha frigideira já deve estar morninha. Você quer vinhozinho? Eu quero só uma bicadinha. Hoje é vinho branco, né? Branco. A gente vai tomar vinho branco com carne de... Não tem problema, tem essa não tem coisa problema mesmo. né, tipo, o vinho que você usou no prato, No prato bebe. é aquele que você vai beber, uma homenagem ótimo. que você tá fazendo pro prato. Pois é, ó, eu cortei a minha cebola em meia lua, eu só tô soltando ela um pouquinho. Vou esperar minha frigideira aquecer. Opa, obrigada, amor, e tchim-tchim. Cajuru, é você Sei, que comentou querido. lá que eu devendo. Você adora ver a gente tomar um vinho. Vem pra cá tomar com nós. Deli, vamos lá. Vou colocar minha cebola aqui. Enquanto a minha frigideira vai começar a esquentar e essa cebola começar a dourar, a gente vai pro intervalinho e eu já volto. Este tempinho de intervalo que a gente deu uma enroladinha foi ótimo porque ela já começou a dourar. Eu só vou pegar aqui uma pitadinha de açúcar, é uma pitadinha mesmo, gente, não precisa colocar muito mais do que isso não, tá? Já tem açúcar só pra ela próprio ficar, também, né? ela vai ter, quando a cebola, que nem, vamos fazer cebola na churrasqueira. Enrola no papel alumínio e coloca na churrasqueira, depois de um tempo ela fica docinha, Ela adocica. né? Ela adocica. Ela já tem o açúcar natural dela, mas a gente coloca só uma pitadinha de açúcar para ajudar a dourar, tá? Perfeito. E aí a gente vai fazendo assim, vai ficando aqui bonitinho, mexendo pra lá e pra cá, até ela dourar completamente e ficar daquele jeitinho que eu já mostrei pra vocês no primeiro bloco, tá? Quanto tempo foi o tempinho do intervalo? Esse mesmo tempinho do intervalo que a cebola caramelizou, incrivelmente passavam-se 2h30. O pernil de cordeiro também já está pronto. Tô brincando, a gente tinha um outro pernil aqui que eu tinha começado a assar mais cedo, exatamente igual, do mesmo jeito que vocês viram lá. E ele depois de 2h30 fica assim, ó. Aqui tá o vinho e o líquido que ele próprio solta, inclusive o da manteiga que estava besuntando ele. Eu vou dar uma hidratada, pegar uma concha. A gente dá uma hidratada jogando. Fazer o arroz? Pode ir. Só vou mostrar aqui que eu estou hidratando. Eu estou em cima da sua tábua, do arroz, né? Pra você cortar a cebola. Não, pode usar, daqui a pouco eu vou. Você só assume a cebola aqui pra mim, pra ela não queimar. Assumo. Porque se a gente não mexer... Dá uma regadinha. E agora eu vou fazer uma coisa. Só um segundinho, ó. Isso é opcional, tá? Eu gosto de fazer isso sempre. Mel por cima. Só um pouquinho. E agora a gente leva no forno já com o gratinador ligado. Ah, não, tem um detalhe. Preciso de uma panelinha. Panelinha. E a cebolinha aqui, ó, cada vez mais dourando. Ah, é? Eu vou, Se queimar a cebola, a culpa vai ser minha hoje, né? Não vai, de jeito nenhum, amor, a culpa nunca é sua. Eles são os doces, um com o outro, que maravilha. Isso porque você não viu minha cara. A culpa Olha aqui, nunca é dele. Isso aqui a gente vai reduzir, continua com um pouquinho de líquido no fundo ainda, agora coloca com o gratinador ligado. Posso ligar aqui, Pra amor? começar a dourar, pode. Pronto, liguei o gratinador. Fernando vai assumir a cebola aqui, ó. Ele vai mexer aqui um pouquinho. Legal. E aí eu vou fazer o seguinte. Deixa eu pegar a tábua aqui. Eu vou fazer o arroz, tá? Deixa eu colocar isso daqui pra cá. Pra fazer o arroz é o agulhinha normal que a gente tem em casa. Sem segredos. Vou tirar essa pele, deixa eu ver se ela vai sair Vou mais passar fácil que pra a cá. outra. Pronto. E aí a gente vai fazer o seguinte. Eu vou fazer uma quantidade pequena, porque, gente, é só pro programa, não preciso fazer muita coisa aqui hoje. Então eu vou cortar a cebola em brunoise, picadinho, tá? E aí, a minha panela já tá esquentando, eu vou colocar azeite. Quem quiser fazer com manteiga, façam, fiquem à vontade, fica bom do mesmo jeito. Só que hoje eu não vou usar caldo. Oba! O que foi? Não sei, eu tinha sabe quando fica uma pontinha de cabelo, alguma coisa perto do olho? Já saiu. Ui! Olha meu molho fervendo. Isso aqui é uma mágica que a gente usa na cozinha molecular para fazer fumaça. Quando cai o molho na chapa quente, faz fogo, faz fumaça. Ó,
Vou tirar esse daqui. Azeite na minha frigideira, na minha panela. Vou colocar a cebola picadinha enquanto o Fernando cuida dessa parte Molecular. molecular. Eu vou fazer o arroz. Ó, Eu vou até mudar de fogo com fogo mais baixo. pronto. Essas horas eu Amor, faço isso porque a gente recebe muito e-mail dizendo errem de vez em quando, pra gente perceber que a gente também pode errar em casa. Então a gente coloca essas coisas pra agradar esse pessoal, viu, pessoal? É mentira! Lá colocando palavra na boca dos nossos telespectadores. Não, coitado, eu tenho um não faz fiel que nada me de- pede. Erra lá pra gente ver. Ó, coloquei a cebola aqui no azeite, ela vai amolecer levemente. E eu vou colocar arroz, agulhinha. Olha a fumaça molecular que você fez aqui. Massa molecular. Jesus! É igual o Felipe Bronze lá, lembra aquela coisa dos Fantásticos? Fumaça aparecendo na mesa e tal. Pois é. Legal. Ó, coloquei o arroz, sem segredo, é o que a gente faz em casa mesmo, tá? Eu não lavei o arroz, eu nunca lavo o arroz em casa. E aqui eu também não lavo. Coloquei aqui, Fê, me dá Água? água, por favor. E aí a gente vai fazer o seguinte, normalmente, para duas, eu acho que eu vou fazer caca, mas eu vou tentar... Pode ir que eu já comecei. Pois é, ó. Aqui, para uma medida de arroz, 2 de água. Eu já coloco a água quente, obviamente, para ajudar no meu cozimento. Aí, ó, coloquei, vou pôr um pouquinho de sal, a gente mistura. Vou colocar um pouco de sal. Jogar isso aqui fora. Isso. Aqui. A cebola já tá Aqui. quase. Eu vou misturar a ela, aquela que a gente já tinha, que a Van mostrou. Gente, só para mostrar para vocês uma coisinha. Eu coloquei a água do arroz e aí o que eu tenho aqui? Antes que a água do arroz seque, ele ainda tem que estar bem molhado. Eu peguei lentilha e cozinhei na água, sei lá, por 6, 8 minutinhos na água fervendo para ela ficar pré-cozida. Ela vai ficar al dente. O que eu não posso fazer aqui? Pegar a lentilha crua e colocar dentro da água do arroz, porque senão o tempo de cozinhar o arroz não vai ser suficiente de cozinhar a lentilha. Então o que a gente vai fazer? Eu dou uma pré-cozida na lentilha, deixo ela al dente, água e lentilha só, água em abundância. Depois de ferver, eu dei uns 6 minutinhos, ela já vai estar al dente, tiro, escorro a água e aí eu coloco essa lentilha pré-cozida, uma lentilha, né, al dente, como eu acabei de falar pra vocês. Mais ou menos 1/3 da quantidade de arroz, né? No arroz, exatamente, ó. E aí a gente dá uma bela de uma misturada. Eu usei aqui uma xícara de arroz, mas aqui eu coloquei mais. Coloquei lentilha, praticamente a mesma quantidade que eu pus de arroz cru, eu coloquei de lentilha. Como o arroz ele vai acabar inchando também, vai dar impressão. Já coloquei aqui, vou tampar em fogo baixo, esse arroz vai cozinhar. Se necessário, eu vou colocar um pouquinho mais de água fervendo, se não, o arroz cozinhou, ficou sequinho, ficou bom, é assim que eu vou deixar. E depois, por fim, a gente vai misturar a cebola, ou até mesmo servir a cebola por cima, né, amor? Por cima do arroz. Acho que ele vai ficar mais gostoso. Depois do seu prato você mistura, tá? Mas na hora de servir, a gente vai colocar o arroz e vamos colocar a cebola por cima. Ficou linda a cebola. Ficou, misturei aquelas que a gente já tinha aqui, com aquelas que você começou a fazer, tá lindo. Ficou Já tô mantendo ótimo. aquecida. Aqui aquele caldo do vinho, do caldo da carne, das especiarias está reduzindo. Isso a gente vai regar por cima da carne já pronta, é por isso que não pode salgar demais, porque eu vou reduzir isso aqui, senão fica muito concentrado e muito salgado. Outra coisa, Deixa eu ver como é que ela tá. quem gostar, todo mundo sabe que o cordeiro combina muito bem com hortelã. Então fica aqui a dica, quem quiser também servir com uma geleinha de hortelã, você pode comprar até pronta, né? Hoje em dia você encontra boas geleias de hortelã no mercado, você pode comprar até pronta, e isso é importante, né? Muito importante. De 10 em 10 minutinhos, vai lá, tira, rega com o caldo e volta. E você serve, ele fica agridoce, fica bom. Deixa eu só tirar uma. Aí. Aqui, já limpei. Muito bem. Vamos ver como é que tá nosso arroz. Como é que tá o arroz? Tá ainda quase. tá úmido, tá quase. Seu molho tá quase também. Deixa eu ver. Deixa eu passar uma coisa para os telespectadores, que às vezes muita gente pergunta.
Ai, como é que é? Como é que é a aula aí? Como é que são os cursos no Adore e tal. O que a gente faz aqui no programa é exatamente o que a gente faz na escola, né, Fê? Os nossos alunos falam, pô, e aquela receita que vocês fizeram ficou ótima e tal. Porque tudo que a gente faz no Adore, a gente repete aqui no programa. Eu gostaria de agradecer muito a todos os telespectadores, as pessoas que param a gente na rua, o carinho é enorme. Valeu, a gente adora, a gente procura sempre que possível responder aos e-mails de vocês. Quando a gente não pode fazer isso, a nossa querida e salvadora Tina faz isso pela gente. E a gente gostaria de pedir para que continuem escrevendo, deem as suas opiniões, peçam os pratos que vocês gostem de fazer em casa ou que talvez vocês não saibam e tenham curiosidade de aprender, né? Uma vez teve uma moça que perguntou, eu esqueci o nome dela, depois a Tina vai ver pra gente, que perguntou como é que faz pra costelinha, aquela costelinha de porco chinesa, sabe? Ficar crocante, que eles servem com aquele molho avermelhado agridoce. Como é que ela faz para ficar crocante? Todo o processo de fritura, especialmente a costelinha, ela já tem que ser... A gente não vai pegar a costelinha crua e fritar ela em óleo até ela cozinhar por completo, né? Então, normalmente, o que a gente faz? A gente cozinha a costelinha na panela de pressão até ela ficar molinha. E depois, quando ela estiver cozida, a gente tira ela, seca ela bem e joga ela no óleo quente só para ela ficar com aquela crocância do lado de fora. Mas por dentro ela já foi cozida. E aí depois você tira e faz aquele molhinho. Fê, vamos fazer qualquer dia? Vamos, eu acho uma boa. Aquela costelinha de porco com molho. Tem fritura? É frita, né? Eu sou muito light, não vou aceitar. Super light. A gente vai fazer broto de alfafa e mais alguma outra coisa muito leve. Claro que a gente faz. Vamos! Manda sugestão, é sempre bom. É muito bom saber o que a galera quer aprender. Isso é muito legal para dar ideia. Afinal de contas, são 75, salvo engano, ou 6 programas. Alguns deles, principalmente os primeiros, com 2 pratos. Era meio corrido, por isso que a gente passou para um só. Então não é fácil, são 75 receitas no mínimo. Como umas tiveram 2, quase 100 receitas, é muita coisa. Saber o que vocês querem pra gente é muito importante. Vamos servir? Seja ele requintado ou seja ele mais caseiro, simples, não tem problema. Tipo o de hoje não tem nada de muito requintado. Vamos lá? Podemos? O arroz já tá, ó. Deixa eu só mostrar aqui em que ponto eu parei, até desliguei o fogo. Eu não coloquei creme, não coloquei nada, não coloquei farinha, não coloquei nada, mas nesse ponto até um pouco mais grossinho, ó, a gente para de Está espirrou em espirrando você? no meu vestido branco? Hoje vai parecer até que é de propósito, hein? Não é. Olha aqui, não é, claro que não é. Ó, parou aqui, daqui pra frente começa a ficar muito perigoso. Eu não coloquei sal porque já tinha sal desde o início, tá? Vou pegar os pratos. Pega pra mim, deixa eu tirar a criança daqui. Olha que belezinha. Deixa eu mostrar como é que a gente faz. É claro Gente, o cheiro. que é um prato mais rústico, né? Delicioso. Ó. Então eu vou fazer o seguinte. Como é que você quer apresentar? O que você acha melhor? Uai, não tem muito fruto Posso desfazer pra ele? apresentar. Ó, Inteiro, né? olha como é que tá amor? macio, ó. O osso Sai sai. inteiro. A gente pega a carne aqui, ó, ela descola do osso com muita facilidade, tá vendo? Isso é bom, gente. Olha aqui. Demais. Opa. Ó. Aos carnívoros de plantão, Olha. o cheiro está espetacular. A textura da carne mais ainda. Olha, tá macinha, ela vai soltando. Isso é claro que é devido ao tempo de cozimento, a manteiga É que aquilo que o hidratou Fernando a fala carne. também. Não tenta colocar o forno muito alto, achando que você vai conseguir esse ponto em 1 horinha. Não vai. Isso demanda tempo. Ó. Se tiverem problema com cordeiro, de achar que tem um certo ranço e tal, testem essa receita. Vocês vão perceber que é delicioso. Não tem nada de ranço, cordeiro novinho. Já posso informar o arroz? Ó, desossei ele praticamente todo, sai tudo na espuma, não precisa nem de faca. Nossa, gente. A gente podia fazer cabrito também aqui, que é muito bom. Muito bom. Lembra aquele que a gente comeu? Muito bom. Aí, ó, quem tiver cachorrinho em casa, Eles que vão goste de adorar. cordeiro, né? Fica completamente à vontade. Podemos informar, a Tininha tá dando uma bronca, nós já estamos Pois é. ultrapassando o tempo. Foi querer bater Foi. papo. Isso que deu.
Meu filho, vou te dar trabalho pra edição. Ó. Ah, você vai fazer. Ah, vou pôr tudo, né? Pelo menos. Legal. Deixa eu tirar esses dois aqui prontinho. Um vazador. A gente pressiona um pouquinho. Eu vou colocar na carne aqui do lado, pode ser? Oui, oui. Aqui. Mais essa daqui. Acho que tá bom. E aí, ó. Carrega na cebola, né? Eu gosto muito dessa doce. cebola. Ó, e molhinho. Não vou montar dois hoje não, vou montar um só. Claro que quem quiser fazer em casa, coloca toda essa carne numa travessa, rega com molho, arroz do lado, cebola por cima, ó. Bora! Vamos lá? Vamos papar. Vamos ver como é que ficou. Os talheres são ali, chuchu. Prontinho? Prontinho. Vinho. Vou colocar mais Com um pouquinho licença, pra você, gente, pra mim. porque ele tá desmanchando. Sei que não é o ideal, mas a gente tá bem quente. Ó, Deixa eu ver. pimenta no ponto ideal. O agridoce no ponto ideal. A carne como é que solta. A carne você não precisa de faca, não. É. Cebola tá ótima. Gente, façam em casa. Vocês vão fazer sucesso com a receita. Posso encerrar? Sim, eu sempre encerro comendo mesmo. Olha, você vê que o negócio tá bom. Tô ficando famoso. Gente, come um não. beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Obrigada pela audiência. Tchau, gente. Beijo. Obrigada por assistirem a receita no YouTube. Agora anotem aí os ingredientes.